Bom dia. Bom dia, gente amiga do canal Paz e Bem, da TV, da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes, esse é o canal Paz e Bem. E esse é o programa Paz e Bem. Essa é também a Pós TV 247. Um segundinho só, deixa eu ajeitar aqui. Esta é também a Pós TV 247. Este é o programa Paz e Bem de número 260 já. 260 encontros cotidianos que a gente manteve aqui, né? Ou comigo, ou com a Carla Pavão, ou com o reverendo Eduardo Henrique, né? A gente tem se revezado, ou com a voz maravilhosa da Sumaia, aos sábados, mas são 260 encontros que a gente teve a oportunidade de realizar. Tem gente com quem a gente, né, com quem nos encontramos uma vez, 2, 10, 20, 30, 100. Cada encontro carrega um pouco do coração, do projeto, da intenção, do conteúdo de todos os demais 260. E é uma alegria que se renova cotidianamente, né? Esse nosso encontro. Eu gosto demais, me faz muito bem e me conforma, né? Me dá forma. Tenho Paz e Bem, e especialmente o programa da madrugada, tem sido para mim um caminho, né? Me puxa, me convoca, e eu sou muito grato a todo mundo, porque vai me transformando, né? Vai me enraizando e me transformando nesse paradoxo da vida. Se você não está inscrita ainda no canal Paz e Bem, faça a sua inscrição. Se você tiver condição, torne-se um assinante ou uma assinante solidária ao canal, para que a gente possa desenvolver mais projetos de ampliação dessa comunidade plural e de paz. Para fazer a assinatura é simples, pode vir na descrição deste vídeo ou na página do canal Paz e Bem. Não está na página da Pós TV 247, na página, no canal Paz e Bem, propriamente dito, no alto do canal, aqui, ó, bem no alto, tem uma cobrinha, uma minhoquinha colorida, bonitinha, no canto direito, que é o símbolo do Catarse, que é o nosso projeto de financiamento. Você clica lá e consegue assinar, tá bom? Pois bem, sexta-feira, delícia, né? Chegou a sexta-feira. E hoje vamos... Bom, o que aconteceu nessa quinta, no programa da quinta? Gente, lá pelas tantas, emudeceu, ficou mudo. Não sei o que aconteceu na captação do programa ontem pelo YouTube, mas em algum momento ficou mudo, né? Acho que quando a gente tinha feito já 2/3 do programa, e aí eu fiquei desesperado quando eu estava transmitindo, falando, mas eu falei tudo, mas tudo bem, aconteceu, acho que é assim mesmo a nossa jornada. Estou só ajustando aqui para a nossa conversa de hoje. É dessas coisas que é feita nossa jornada. Tinha algo muito importante, né? O Paz e Bem desta quinta-feira foi ao redor dessa fantástica mística da virada do século XIII para o XIV, a Marguerite Porete, que, na verdade, nos havia sido apresentada antes pelo Faustino Teixeira, né? Nós tivemos um programa, uma aula, né, do curso de espiritualidade do Faustino Teixeira aqui no Paz e Bem, com retransmissão pela Pós TV 247, sobre essa mística. Eu não a conhecia, não li o livro dela, o Miroir, Espelhos, né, que é o resuminho do enorme nome do livro dela. E ontem a conversa foi exatamente essa, né? Como na vida a gente está lançado como sementes na vida, e depois que a gente cai no solo, né, lançados no solo do ventre de nossas mães, de cada uma das mães de nós, a gente está lá, né? Está lançado no mundo, como diz ela, aos cuidados de Deus, aos cuidados de outrem, aos cuidados do cosmos, da energia, das entidades, dos orixás, de quem a gente acredita, aos cuidados de outra pessoa. Estamos lançados aos cuidados, e a gente vai fazendo a nossa vida, mas sempre sob esses cuidados. E é assim, né? Nossa vida é sempre aos cuidados de alguém. Para quem acredita, aos cuidados de Deus. É o tema, um dos temas mais importantes da conversa com o Faustino, e foi essa costura do programa de ontem. No final do programa,
até tá na descrição do vídeo de ontem, mas não foi falado. Tem uma passagem que me marcou demais, né, para falar desta jornada, né, de se colocar aos cuidados, dessa jornada contínua da vida, deste seguir em paradoxo que nos marca ao longo da vida, que é uma frase, um trechinho, né, de um texto do grande revolucionário cubano latino-americano, né, uma fonte de inspiração até hoje em Cuba e em toda a América Latina, que é o José Martí. Ele tem uma frase bonita que ele diz assim: morrer é fechar os olhos para ver melhor. Morrer é fechar os olhos para ver melhor. E não é isso que a gente faz cotidianamente aqui no Paz e Bem, não é isso que se faz aquele e aquela que medita, não é isso que faz esta pessoa cotidianamente. A gente fecha os olhos para ver melhor. É o que o presidente Lula faz. Lembram-se da carta do presidente Lula sobre o programa de espiritualidade que ele nos apresenta, né? Um tripé: oração, né? Portanto, pedir e agradecer, meditação e militância. E a meditação é este ciclo vida, morte, vida, vida, morte, vida que a gente realiza toda vez que fecha os olhos para ver melhor, para ver muito melhor. Esse é o nosso desafio, né, de gente que procura, de um jeito ou de outro, uma vida de monges e monjas. É porque, no final das contas, gente, é o seguinte: todos nós, eu e você, cada uma das pessoas que que fazemos esse cotidiano da comunidade Paz e Bem, e gente que nem está aqui, né? Gente que procura, gente que está na busca, né? E são milhões de pessoas ao redor do mundo, tem de uma maneira ou de outra este caminho, né? Quem faz meditação cotidianamente, quem silencia cotidianamente, faz o caminho do monge e da monja. É claro que existe um monge, uma monja institucional, tem todo um processo de formação, né, no cristianismo, no budismo, em outros caminhos de espiritualidade também tem exemplos de vida monástica, mas a escola da meditação cotidiana, da meditação diária, é uma escola de vida monástica. Somos, portanto, de um jeito ou de outro, aqueles que meditam, monges e monjas urbanos, monges e monjas do século XXI, monges e monjas lançados na vida. Não mais monges e monjas enclausurados, né, dentro da clausura, dentro de mosteiros. Mas é porque o mundo é o nosso mosteiro. Né? O nosso mosteiro é o mundo. E esse é o desafio para nós. Esse é o desafio para mim e para você, que somos monge ou monja. Fechar os olhos e ver. Como é que a gente consegue fechar os olhos e ver? Como é que a gente consegue não se distrair? Não nos deixarmos escapar desta dimensão de solitude e solidão? Porque a meditação, fechar os olhos, é construir um espaço de solitude ou solidão intenso, intenso. É como que fechar os olhos e ver, romper os vínculos e relançar vínculos em outra dimensão. Então, e aí é a luta, né? Quando a gente fecha os olhos, você sabe disso. Quando a gente fecha os olhos, é a luta para não nos distrairmos. É a luta para não fugir. Né? Porque a nossa tendência é essa, não, é atemorizante pensar nesse silêncio e solidão. Então, quando a gente fecha os olhos, começa uma luta interna, fantástica, maravilhosa, que é simplesmente silenciar. Simplesmente fechar os olhos e ver em outra dimensão. E ver melhor. Ficar assim, em solitude, solidão, silêncio. Esse é o nosso caminho. Hoje, trouxe uma proposta, então, a partir do José Martí, nosso líder revolucionário, a quem todos nós devemos honrar a memória na América Latina, vamos fazer um exercício de fechar os olhos e ver melhor. Vamos? Trouxe aqui uma proposta, é um caminho, é um exercício que se faz, inclusive, não na vida monástica
como um todo, mas há lugares, eu já fiz esse exercício de maneira guiada, mas de uma maneira ou de outra, quem está lançado, como você e eu, nesta jornada de vida monástica, a gente faz isso até intuitivamente. Então, o que é o exercício hoje? Nós vamos contemplar por alguns momentos, de olhos abertos, e a gente faz isso na vida, às vezes, por muito tempo, contemplar de olhos abertos uma imagem, e depois nós vamos seguir contemplando essa imagem de olhos fechados. E aí cada um vai poder dizer se viu melhor ou não. Que imagem é esta que eu trouxe? Que é a que está na capa deste Paz e Bem. É essa aqui, ó. Tá vendo? Que é esta imagem aqui? Ela é uma peça que reúne duas buscas. Ela reúne aqui, ó, aqui, ó. Na base, ela reúne a busca dos moradores de rua, no caso, dos moradores de rua de São Paulo. Aqui, nesta imagem, nessa escultura, nesse alto relevo, talvez, não sei, é uma peça feita por um grupo de monges, falei, monges do antigo Mosteiro da Anunciação do Senhor, que não existe mais, existiu em Goiás Velho, em Goiás, sob a liderança do monge Marcelo Barros, né? O monge Marcelo Barros, aqui do canal Paz e Bem. Durante anos ele liderou essa experiência de um mosteiro muito diferente, né? Do mosteiro aberto à convergência da espiritualidade, de todos os caminhos de espiritualidade, muito bonito. A gente até já, aqui no Paz e Bem, ouviu trechos de músicas que eles cantavam lá. Então, eles, alguns dos monges fizeram essa peça. Essa peça foi enviada do Mosteiro da Anunciação do Senhor para Casa Cor da Rua. Casa Cor da Rua é um centro, durante muitos anos, foi um centro muito vibrante de arte na rua. Então, um centro de fazer arte a partir da rua. Então, fazer arte, moradores de rua fazendo arte a partir daquilo que encontram, né? Aquilo, né? O que os moradores de rua encontram cotidianamente nas cidades, nas grandes cidades, bom, nas médias e pequenas, é impressionante. Então, e essa aqui é uma peça símbolo desta jornada, dessa busca dupla. Algum morador de rua encontrou esta madeira, né? Uma madeira de demolição, né? Foi utilizada em algum momento, em alguma casa, algum lugar da cidade. Então, é essa base, e ela sustenta, ela ampara, ela emoldura, e, de certa maneira, ela dá um norte a essa peça representativa da partilha do pão e dos peixes, que é o episódio que mais nos é apresentado nos evangelhos, gente. Não há nenhum episódio nos evangelhos, ele é conhecido como... São as duas multiplicações do pão e do peixe. Mas é um termo equivocado, porque não foi multiplicação, foi partilha. Tem 6 vezes nos evangelhos este episódio da partilha dos pães e dos peixes. Nosso trabalho, então, hoje é olhar, contemplar, silenciar diante desse ícone e depois fechar os olhos para ver melhor. Deixa eu tentar colocar aqui, ó. Um minutinho só. Deixa eu ajustar a imagem aqui para eu... Arrumei aqui um apoio. Ok, vou tentar tirar minhas mãos. Ok. Tá olhando? Vamos olhar todo mundo. Olhar, gente. Cada detalhe. Essa rede, os pães, os cestos, os peixes, essa moldura maravilhosa, né? As veias da madeira. Vamos olhar. Ok. É fantástico, né? Tem, além dessa moldura feita, né, que encontrada e como
que dá sustentação feita pelos moradores de rua, né, para essa peça dos monges lá do Mosteiro da Anunciação do Senhor, a gente está tendo uma outra moldura, né, que é o Canto do Pássaro. Então é uma outra moldura que está acontecendo agora, né, está acrescentando a essa peça agora, nesse instante. Ok? Deixa eu tirar meu apoio aqui. Tá aqui. Maravilhoso, né? Lindo. Na capa desse Paz e Bem de hoje é exatamente esta imagem, e também na aba da comunidade do Paz e Bem, eu estou deixando lá a imagem para quem quiser depois ao longo do dia contemplar, quiser guardar, fica para si, tá bom? Viram? Eu vi, eu olho todo dia para ele, eu olho todo dia, é uma inspiração para mim. Agora, qual é o exercício? Nós vamos ver melhor. Vamos fechar os olhos e ver esta imagem. Tá bom? É a nossa meditação, o exercício da nossa meditação hoje é a meditação da contemplação da partilha dos pães e dos peixes emoldurada pelos moradores de rua. Ok? Vamos lá. Então, ó, como sempre, né? Espinha ereta, coração tranquilo, abrindo os olhos da mente, abrindo os olhos do coração, respiração profunda e ritmada. Vamos ver? Fechei os olhos e comecei a ver. Nossa, deu. Ó, 2 peixes, 5 pãezinhos, os veios da madeira, essa trama maravilhosa, né? São 2 molduras, na verdade, né? Para os pães e os peixes, né? Essa trama aqui e esse pedaço. Quanta história de vida não tem nessa peça? Quanta gente, quanta pessoa não tem aqui nessa peça? Quanta gente, né? Linda, maravilhosa. É um ícone. É um ícone. É um ícone do Brasil. É um ícone do Brasil. Esse exercício é um exercício que cada um de nós pode fazer cotidianamente ou de vez em quando. Olhar fixamente, de maneira concentrada para alguma imagem. Pode ser, né, esse ícone, um quadro, uma orquídea, um cactus, o pôr do sol, o nascer do sol, uma árvore, uma flor, um copo d'água. Põe um copo d'água diante de si e fica, olha. Dedica tempo para olhar. E aí, fecha os olhos para ver melhor. Esse é o caminho, né, da nossa vida. Todos nós, de uma maneira ou de outra, monges e monjas do século XXI. É a caminhada que a gente está fazendo juntos. Eu me alegro demais pelo privilégio de fazer essa caminhada com você. Tá bom, gente? Paz e bem para todos e todas nós.